Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32F103C8T6 e o assunto será a organização da memória desse microcontrolador, ok? Vamos ver o conteúdo dessa videoaula. Bom, nós temos o manual do STM32F103 e nós temos o datasheet, né? O datasheet ele é mais específico para esse microcontrolador, né? No nosso microcontrolador seria o STM32F103C8T6. Eu tenho o datasheet dele, então ele é mais específico. O manual, ele é mais abrangente, ele pega uma família, vou mostrar para vocês, ok? No manual nós vamos dar uma olhada na organização da memória, ok? Nós vamos olhar mais específico o mapa de memória no datasheet, que é do microcontrolador específico nosso. Tá? Nós vamos ver a faixa de endereçamento dos registradores e como que está mapeado os registradores das GPIOs aí, né? Que é o nosso assunto que a gente está começando a fazer a aplicação Pisca-LED. A gente já usou uma GPIO, então vamos dar uma olhada nos registradores, como está mapeado os registradores. Esse é o conteúdo dessa videoaula. Vamos começar aqui. Quero mostrar para vocês, então eu vou trabalhar aqui com o manual, vou explicar sobre esse contexto aqui, sobre mapeamento, memória, usando o manual e usando o próprio datasheet aqui, ok? Então, iniciando pelo manual. Só quero explicar uma coisa para vocês. Esse manual, ele não é específico do nosso microcontrolador em questão, ok? O nosso microcontrolador, olha aqui mostra na página 40, ele mostra todos os microcontroladores, né, toda a família que ele cobre aqui, né, que ele tem conteúdo. São 1000 e tantas páginas aqui, mas o nosso, para vocês verem, o nosso aqui é de média densidade, ó, o STM, F103, aqui vai. Então o nosso está aqui, ó, mas olha só a família que cobre. Então nós temos sempre em mente isso. O manual ele vai explicar bem, mas ele tem conteúdo aqui que não atende, né, não serve para o nosso, não faz parte do contexto do nosso microcontrolador. Então aí a gente sempre tem que ter os dois ali, né? Trabalhando com os dois para ver, sendo mais específico, vindo aqui no datasheet, ok? Então só para vocês começarem. Vamos falar um pouco, o contexto aqui é sobre memória, né? Memória, como está organizada a memória. Então vamos ver aqui no próprio manual, na página 48, dá uma olhada aqui que ele fala, ó. A memória aqui, ó, organização da memória. A memória de programa, a memória de dados, registradores e portas I/O são organizadas dentro do mesmo espaço linear de memória, de 4 GB. Pessoal, por que 4 GB? Por que a capacidade de endereçar 4 GB? Vamos pegar aqui, olha, vamos chamar aqui uma calculadora aqui do... deixa eu pegar a calculadora do... Só para mostrar para vocês, é importante deixar isso claro aqui. Vou chamar a calculadora. Calculadora aqui. Ok. Um primeiro assim, por que não é um microcontrolador aqui na científica, né? Ok? Para ver científica. É um microcontrolador de 32 bits. Então, 2 elevado a 32 é igual a lá, os 4 GB, né? Então essa, por ser de 32 bits, ele tem capacidade de endereçar até 4 GB, ok? Então vamos ter isso em mente aí. Vamos voltar agora para o manual ali, ok? Então é isso. Então, assim, por isso que ele tem capacidade para 32 GB. Só que eu quero mostrar para vocês, assim, olha, aqui ele fala assim, ó, que o espaço de memória endereçável ele é dividido em 8 blocos principais. Então nós veremos ali até no datasheet específico que a cada 512 MB ele dividiu ali um espaço em 8 blocos principais. Se você fizer 8 vezes 512 MB vai dar os 4 GB, ok? Ele só é uma organização, só divide isso, tá? Então ele fala aqui, ó, que todas as memórias, as áreas de memórias que não estão alocadas nos chips, né, no chip e nos periféricos, são consideradas como reserva, né? E aí ele fala para você remeter aqui, olhar ao datasheet mesmo, específico, correspondente do seu produto. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, só uma coisa que
Agora, entrando no datasheet, né? Na página 34 do datasheet, tem um mapa de memória aqui. Então, esse aqui já é mais específico, né, do nosso. Ok? Então, aqui, ó, são os 8 blocos. Os 8 blocos que ele divide, na verdade, com meio giga cada, né, que é 512 mega, meio giga. Então, a cada meio giga, a cada 2 blocos é 1 giga. Se você ver, nós temos aqui os 4 gigas. Tá? Então, ele fala aqui o que está marcado como reservado aqui, né, ele não está dentro do chip, ele não faz parte, né, desse contexto específico nosso aqui. Mas olha só, mas ele é padronizado, né, a forma de endereçamento. Então ele começa aqui, ó. Então a capacidade de endereçar vai de 0 até um endereço aqui, olha, FFF, que é os 4, se você fizer, são os 32 bits em nível 1 aqui, então são os 4 GB. Então começando daqui, olha, aí ele abre aqui para nós entendermos um pouco mais. A primeira região da memória aqui, a primeira seção aqui, o primeiro bloco de 512 MB, ele é a memória, ele é a memória flash, né? Partes disso, né, tem a memória flash do nosso microcontrolador. Então, dependendo a nossa memória flash, se não me engano, é 128 kilobytes, né? Claro, dependendo da densidade se é um microcontrolador mesmo dessa família de média densidade que nós estamos mexendo, e tem uns que tem maior densidade, né? Então, a gente pode, ele tem maior capacidade de memória, mais pinos, então por isso aqui é meio genérico, ele mostra de forma genérica. Então aqui, ó, essa primeira seção é onde a gente tem a nossa flash, a gente já tem um espaço reservado, tem memória de sistema, memória de boot, então ela é organizada, esse primeiro trecho, dentro desse primeiro bloco de 512 MB. O segundo bloco aqui, ó, eu tenho o início dele, a nossa SRAM, a nossa memória RAM, né, estática, que é o SRAM. Nós temos aqui 20 kilobytes só, então só os primeiros 20 kilobytes são de memória SRAM aqui, por isso mostra só um trechinho em branco, o resto não. Por quê? Depende do microcontrolador, tenho mais memória SRAM e vai abrindo mais aqui, ok? Os periféricos que nós veremos, aí ele abre aqui, ó, ele abre um zoom dos periféricos, começa nessa primeira faixa aqui, ó, né, de endereço aqui, dos 4000, ok? Então aí, só para vocês verem, então, ó, o primeiro, eu tenho os timers, ó, então eu tenho aqui nesse microcontrolador o timer 2, timer 3, olha lá, as faixas. Qual é a faixa dele? Ele inicia aqui, começa e vai até o início da outra, né? Então, são as faixas aí de endereçamento de cada periférico. Olha aqui. Se você olhar aqui as GPIOs, ó, a porta A tá aqui, ó, primeiro, o endereço base dela é esse aqui, ó, 40010800. Começa a porta A, então ela vai até a faixa, até o último, que é o início da porta B. Ok? E dentro dessa faixa nós vamos ver os registradores, tem os conteúdos. Então, essa é assim que é dividido. Então, se você vê, olha, aí dependendo do produto, dependendo do microcontrolador, ele tem mais periféricos, aí você tem o datasheet específico dele, você vai ter todos os endereçamentos, todo o detalhe do seu. No caso aqui do nosso curso, é esse aqui, nós estamos sendo mais específico aqui. Então, isso que é importante vocês entenderem. Voltando agora no manual, na página 48 nós começamos a ver aqui no manual. Na página 49, olha que ele começa o mapeamento de memória. Lá a gente viu no específico, né, no datasheet. Aqui ele está mostrando, e aí cuidado, quando eu estou tratando do manual, ele atende uma gama maior de produtos, né? Então pode estar dando faixas, às vezes, de periféricos que a gente não tem no nosso, né? Mas é só a gente sempre ter isso em mente e tentar ver o detalhe no nosso datasheet, ok? Mas aqui ele mostra para vocês verem, olha só, as faixas, né? As faixas e qual é o bus que atende, né, esse periférico, né? Olha lá, ok? Então vamos ver a próxima página, vamos ver a GPIO, olha lá a GPIO, ok? Se você ver lá naquele nosso mapa específico, a porta A, ela começa aqui, ó, no 4001 0800, vamos ver lá, ó, a porta A tá aqui, ó, olha lá, 4001 0800. Então, beleza. Mesmo que isso aqui atenda uma grande família, mas muitos se repetem, né? Sempre todas as famílias, que nem no nosso microcontrolador, eu tenho alguns grupos de GPIO, não todos esses, mas dependendo da capacidade eu posso ter tudo isso. Então, é só questão, mas sempre ele mantém o que tem, a base é sempre igual, olha aqui, ó. A porta A eu tenho, então aqui está o mapeamento mais no detalhe, né? Uma tabela mesmo. E mais uma vez, ó, aqui é qual bus que atende essa GPIO, né?
ok? Aqui eu tenho a seção do manual, se você clicar o link aqui para a gente ver mais detalhes, aí depois a gente vai avançando. Então, é assim que nós vamos fazer. Olha lá, todos, então tá tudo aqui, né? Aquele detalhe estão todos aqui no manual e depois sendo mais específico no datasheet. Eu quero mostrar ainda no manual, na página 193, olha lá, eu tenho um mapeamento aqui, ó, das minhas GPIOs. Então nós veremos, né, na próxima videoaula, provavelmente nós veremos, começando a falar sobre os registradores, sobre como configura as GPIOs. Então, as GPIOs aqui, ó, eu tenho sempre os mesmos registradores, dependendo a GPIO A, a B, a C, ela tem o mesmo grupo. Então o que muda é o offset, aquele endereço inicial lá, né? Desculpa, o que muda é a base, o endereço inicial. E aí o offset é o mesmo. Então o primeiro registrador sempre da GPIO A vai ser esse aqui, ó, GPIO CRL, tá? E aí o próximo, aí eu tenho o deslocamento dele, né? Então o offset é só o deslocamento, ele se repete. Então, independente se é GPIO A, B ou C, o offset e o deslocamento, esses registradores são sempre organizados na mesma faixa. Você só precisa ver qual o grupo que você está trabalhando, né? A, B ou C, e ele tem a diferença do endereço base. Mas ele é composto e nós vamos entender melhor cada registrador desse aqui. Só para vocês entenderem, então. Então, os registradores que controlam as GPIOs são esses aqui, olha. Então eles começam aqui no endereço 0, deslocamento 0, deslocamento 4 eu tenho o segundo, deslocamento 8 eu tenho o terceiro, e aí vai. Eles são esses registradores para configurar, para a gente configurar as portas de entrada e saída, as funções, vocês vão ver detalhes, né? Então nós veremos detalhes. Então só para explicar para vocês que esse é o offset e o endereço base é aquele que nós vimos anteriormente, depende da porta que você está usando. Bom, esse é um primeiro contato aí com o mapeamento, né? Depois, quando a gente estiver vendo contextos específicos, a gente vai se aprofundando mais. Mas essa é uma visão geral do manual que nós usamos, né, que a gente está seguindo aqui no curso, e o próprio datasheet, o datasheet mesmo específico desse, quando a gente quer mais detalhe, o próprio datasheet desse microcontrolador. Okay? Espero que vocês estão acompanhando, né? Agradeço a atenção, obrigado.